Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de me desculpar pelo erro, não posso nem dizer que foi o erro material, foi o erro porque eu não estou enxergando muito bem, eu troquei um número, mil perdões. Tá? Hoje o nosso evento é sobre a doação de sangue, o STF. Doar sangue é um ato de amor, é um ato de solidariedade ao próximo. A gente doa ao desconhecido, né? E com isso a gente salva vidas. E por isso também nós chamamos especialistas, né, no assunto. Eu vou pedir a vocês que desliguem os microfones, os vídeos, para não interferir na fala dos nossos palestrantes, que terão 15 minutos de fala, ao final 5 minutos, nas considerações finais. Gostaria de pedir que façam perguntas pelo chat, que todos responderão com muita atenção ao final do evento. Eu vou iniciar apresentando o doutor André Baizeredo, é advogado, é especialista em saúde, ele é professor, é palestrante, é membro da nossa comissão e ele é autor do livro O Direito e o Sangue. Eu recomendo para todos vocês. Doutora Margarida Nunes Pêssego é médica, especialista em hematologia e hemoterapia, é responsável pelo serviço de atendimento à doação de sangue do Hemorrio. Marcos Lage, secretarista, voluntário e coordenador geral do Grupo pela Vida do Rio de Janeiro. Vou começar a passar a palavra para o doutor André Baizeredo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas aí de palestra. Reuni só gente craque, porque se eu falar besteira, eles me corrigem depois. Por isso eu quis começar também, porque aí é fácil. Eu posso falar, né, um monte de bobagem aqui, que é advogado também, né? Falar bobagem na área da saúde não é tão difícil. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria ler, eu acho que como a gente precisa de uma delimitação de tema, é justamente o foco da nossa discussão hoje, que foi a decisão recentíssima, né, no meio da pandemia, e aí acabou passando despercebido, porque a gente acaba só falando da Covid-19, e aí certas questões da área da saúde que estão sendo decididas, está se produzindo normas, e aí acabam passando assim, né, à margem das discussões centrais, e já estava passando um tempo, por isso que a comissão resolveu trazer esse tema à baila, que já é um tema antigo. A gente não está falando de um tema novo, a gente está falando de um tema que já assombra os bancos de sangue há muito tempo, e assombra no sentido de que os próprios bancos de sangue têm sempre problemas derivados desse assunto e sempre tinham um bloqueio na norma que impedia, por mais que os médicos que faziam a triagem entendessem de forma diferente. Então, a gente tinha um bloqueio normativo e esse bloqueio normativo recentemente foi mudado pelo STF. Então, assim, eu acho que uma discussão que, embora ela vá acabar surgindo ao longo do fala, é algo que eu acho que é completamente desnecessário a gente aprofundar. A norma que vem dizendo que homens que fazem sexo com homens são impedidos de doar sangue por 12 meses, a partir do momento em que você identifica um grupo com um comportamento, obviamente é uma norma preconceituosa, obviamente a gente está falando de algo do ponto de vista constitucional contraproducente socialmente, e do ponto de vista legal, obviamente a gente tem aí um impacto. Tanto é que o STF reconheceu isso. Então, eu acho para nós aqui, penso eu, né, obviamente, meus colegas podem falar abertamente sobre o que eles acharem que deve, eu vejo desnecessário. Eu acho que é uma coisa meio ponto pacífico, que é óbvio que a gente estava falando de algo inconstitucional. Eu acho que é muito relevante a gente trazer aqui o porquê que aquilo estava lá, quais eram os grandes problemas. Então, assim, a gente teve essa ação direta de inconstitucionalidade. Para quem não é da área jurídica, o que visa essa ação? Essa ação visa pegar um trecho de uma lei, ou uma lei inteira, um pedaço de uma lei, um artigo, e declarar aquele pedaço em desconformidade com a Constituição. Logo,
se ele está em desconformidade com a Constituição, ele não pode permanecer no ordenamento jurídico, né, pátrio. Então, o STF, ele analisou, foi uma ação direta, né, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, tá? E ele veio a questionar o artigo 64, quarto da Portaria 158 do Ministério da Saúde e o artigo 25, inciso 30, letra D, da resolução da diretoria colegiada 34 de 2014. Essas eram as duas normas que regulamentavam o ciclo do sangue, essa coleta do sangue no Brasil. Elas ainda estão em vigor, então era para analisar esses pontos específicos. Esses pontos específicos, eles foram considerados inconstitucionais. Como não poderia deixar de ser, a gente não tem uma impossibilidade de reconhecer essa inconstitucionalidade. Mas qual é o grande problema? A partir do momento em que o STF se manifestou, e o STF tem essa prática, né? Ele faz o entendimento, decide contrário à Constituição, e aí se virem aí. Né? A sociedade produz o que você acha que deve. E, no meu entender, ele nada mais fez do que jogar para a sociedade um problema, porque o pessoal dos bancos de sangue vai agora ter uma pressão muito maior do que tinha. Porque, a despeito de se declarar inconstitucional esse trecho, ainda assim não se há uma fixação específica de requisitos do que pode e do que não pode. Tá? Então, assim, retrocedendo um pouco, acho que eu vou me meter até no tema da doutora Margarida. A doutora Margarida vai explicar muito melhor isso do que eu. Retrocedendo um pouco, a gente teve essa evolução da norma de sangue muito ligado à questão da AIDS, obviamente. Né? As normas protetivas em relação à questão do sangue, elas evoluíram para aí. E aí, assim, tratados de infectologista, Veronese, por exemplo, ele fala que essa criação desses grupos de risco foram feitas para justamente facilitar o controle da doença. Só que qual foi o grande problema? No início do monitoramento da AIDS, tanto os usuários de drogas injetáveis quanto os homossexuais eram o grupo que mais tinha casos da doença. Então, isso gerou um preconceito instalado socialmente que da sociedade já não comporta mais essa noção e essa definição e esse estabelecimento de normas para sempre. A gente já precisa evoluir em certos conceitos. Então, para o pessoal que não é do segmento, né, tão diretamente, para entender o que são essas normas, elas são como um funil. A gente tem todo um grupo de doadores e a gente tem que afunilar até a menor possibilidade de eu ter aí uma bolsa de sangue contaminada. Então, eu vou afunilando o risco até essa possibilidade de uma bolsa com a maior qualidade possível. Então, a ideia da norma é essa. Obviamente, a partir do momento em que eu retiro dessa norma uma restrição, eu tenho uma maior flexibilidade da norma e eu aumento o risco. Então, essa é a ideia da norma, garantir a qualidade do sangue coletado. Qual é o grande problema do inciso como ele havia? Ele identificava grupo com comportamento. E aí isso nunca é bom, porque eu acabo identificando o homossexual com uma patologia, o que não é minimamente razoável. Então, hoje, a gente tem a própria proliferação de doenças sexualmente transmissíveis em grande quantidade na população heterossexual. Então, a gente não pode limitar a grupo a algo que seja definido, né, como um comportamento. Só que isso não resolve o nosso problema. Porque se eu estou falando de comportamento sexual, e se a norma disse que os HSH limitar simplesmente pelo fato de ser HSH é inconstitucional, eu joguei para a triagem clínica a subjetividade. Por quê? Porque esse HSH que vai doar sangue, ele pode ser considerado inato com base na lei? Ele pode. Hoje, o artigo da lei, que é... Silencia aí, host, por favor. Tá, obrigado. E aí, o que acontece? Quando a gente tem
o inciso 30 da resolução ainda em vigor, a própria triagem clínica pode fazer essa inaptidão por 12 meses, por conta do comportamento de risco, comportamento sexual de risco. Então, o fato é, e o que eu queria colocar aqui com essa fala, é que, assim, hoje, homossexuais estão liberados para doar sangue pela lei? Não. A própria Anvisa, quando fez, fez o que já era para ter feito há muito tempo, após a decisão do STF, ela, através da resolução 399, ela retirou a linha D. Tá? Então, assim, o fato é que, pelo inciso 30, se o hemoterapeuta, ao fazer a triagem clínica, entender que aquele homossexual tem um comportamento sexual de risco, ele pode inaptar. Então, qual é o nosso problema bioético aqui? Nós precisamos evoluir o conceito de comportamento sexual de risco acrescido. Se eu simplesmente manifestar essa máxima no sentido de que a pessoa que faz sexo anal tem um comportamento sexual de risco acrescido, eu acabo gerando um problema muito grave, porque eu mantenho a mesma coisa, ou seja, nada mudou. A gente teve uma decisão do STF, reconheceu a inconstitucionalidade, assegurou a dignidade da pessoa humana, que era para ser feito, já era para ter acontecido há muito tempo, porém nada mudou. Então, esse comportamento sexual de risco acrescido precisa evoluir. E isso só se evolui com uma construção científica. Porque é óbvio que aquele homossexual que mantém um relacionamento estável por anos, que tem uma vida regrada, ele vai ser considerado com um comportamento sexual perfeitamente tranquilo e apto para doação de sangue. Só que o que define isso vai ser a subjetividade do médico. Por isso que eu disse que jogou muito a responsabilidade para o profissional. É óbvio que hoje, qual é o cenário que nós temos, doutora Margarida, Márcio, me corrijam se eu estiver errado. O cenário que eu visualizo pelos 12 anos de Hemorrio, que eu vi acontecer nós teremos um grupo, né, dos homossexuais que desejam doar sangue há muitos anos, que é um público muito solidário, curiosamente, porque se você tem aí uma população marginalizada ao longo dos anos, você era para ter uma população que devolvesse menos à sociedade. E a gente não tem, a gente tem justo o oposto. A gente tem uma população muito mais solidária. E aí essa população quer doar sangue e se vê impedida. Quando você tem uma manifestação da Corte Suprema do país no sentido de que HSH é inconstitucional, a vedação, obviamente todos eles irão se dirigir, até porque há uma vitória, uma conquista, vão se dirigir para doar sangue. Os bancos de sangue vão se sentir, obviamente, numa situação muito complicada em inaptar essas pessoas. Então, você coloca o profissional da saúde numa situação complicada e você coloca a população gay numa situação muito complicada, porque eles vão criar uma expectativa e talvez reste uma frustração muito grande em relação a isso. Então, esse é o ponto que eu gostaria de colocar aqui. Com a minha fala de jurista, eu acho que é o ponto crucial. Essa questão de que o inciso continua em vigor e esse inciso pode gerar uma inaptidão temporária por 12 meses do ponto de vista legal. E eu acho que essa é a informação crucial. E a reflexão bioética é justamente no sentido de que a gente tem que evoluir nesse cenário de comportamento sexual de risco. Se há uma coisa que a sociedade moderna ensina para qualquer um que olha para ela, é que se tem uma coisa que mudou drasticamente é a questão do comportamento sexual. Hoje em dia isso é tão variante que eu não gostaria nunca de estar na pele de alguém que faz uma triagem clínica num banco de sangue, porque é algo muito, muito complicado. Ok? E aí eu encerro a minha fala, volto nos 5 minutos finais. Então, vamos passar agora para
o próximo, que é o Márcio, né? Que ele vai trazer para a gente a história e o posicionamento do Grupo Pela Vida. A palavra, Márcio. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite para estar participando dessa conversa, que é de suma importância. Eu acho que a gente vive a maior epidemia da nossa história, né? Nessa conjuntura de Covid-19, e no bojo dessa epidemia, a gente consegue discutir problemas históricos que a gente não conseguiu, ao longo dos anos, fazer a devida discussão e dizer que essa mudança, esse entendimento jurídico, né, que a gente já brigava há muitos anos por o reconhecimento e para a não estigmatização e o preconceito de grupos e pessoas, não só homossexuais, a gente está falando também de profissionais do sexo, a gente está falando também de usuários de drogas, a gente está falando também de outras populações que não estão nesse bojo do HSH, né? E elas se encaixam também nesse controle. Eu gostaria de lembrar que quando a epidemia, um dos pontos, né, que mais ficou visível na nossa saúde pública brasileira era a deficiência dos hemocentros. Os hemocentros não tinham controle como deveriam ter, não por conta só da novidade do HIV, mas por conta da forma como o sangue era feito, né? A doação de sangue era feita no Brasil. Eu lembro que quando eu era mais novo, existiam situações de pessoas irem doar para receber ou para ter alguma benesse com o sangue doado, né? E a epidemia de HIV, ela praticamente dizimou os hemofílicos naquele período, né? Por quê? Porque o controle não era bem feito, os hemofílicos dependiam, né, de fazer a hemodiálise e tudo isso gerou toda uma discussão. A luta com relação, tá, a quem deve doar, tá, ela tem que ser uma luta, a luta não, o critério para quem deve doar, tá, tem que ser um critério baseado, tá, em critérios técnicos que, de fato, eles demonstrem que aquela pessoa, naquele momento, ela não pode ser um doador, ou, por outra razão, ela seja impedida de doar. Agora, não a gente ter grupos, tá, fortemente marcados que, ao longo de toda a epidemia de HIV, né, pela norma da Anvisa, não podiam doar sangue, né? E que também era uma norma burlada, porque quantas pessoas omitiam o seu comportamento sexual, né? A sua orientação sexual. Isso também é outra coisa que a gente sabia que existia, mas a gente sempre brigou por uma sociedade justa, né? Onde os direitos fossem realmente levados em conta, que a Constituição prevalecesse, que a saúde pública ela tivesse mecanismos, instrumentos para poder identificar e fazer o controle correto. Eu, por exemplo, não acho que qualquer pessoa possa doar sangue. É óbvio que uma pessoa que esteja com alguma DST, ela tenha que fazer, tem que passar por um controle, por uma orientação para se tratar e saber o porquê que ela não pode doar sangue.
Da mesma forma que a gente sabe que muitas pessoas se descobriram com HIV por serem doadores de sangue. Nós, no Pela Vida mesmo, recebemos ao longo do tempo pessoas que foram diagnosticadas no Hemorrio, aqui no Hemocentro do Rio, né? Nosso principal hemocentro da cidade. Então, é uma luta que é uma luta muito mais social. É uma luta que a gente precisa, primeiro, conscientizar. Eu concordo que, para os profissionais que estão no atendimento e no trabalho de controle, né, dos doadores, é um trabalho difícil, é um trabalho de uma escuta e de um entendimento que tem que ser bastante dividido e discutido em equipe para saber as melhores condutas. Agora, que essa cultura que a gente tinha no Brasil, né, que a gente espera mudar agora, tá? Que principalmente homossexuais não podem doar sangue, tá? Porque são portadores de HIV, isso não pode acontecer, porque isso é uma grande mentira. Os homossexuais, eles podem sim ser portadores de HIV, mas eles não são os portadores de HIV. E isso a sociedade, a mídia, a história da epidemia do HIV, tá? Ela construiu ao longo de 40 anos e a gente vem tentando desconstruir nesses mesmos 40 anos esse estigma, esse preconceito que não pode mais perdurar, né? E eu acho que justamente durante uma outra grande epidemia, não de HIV, né, mas de Covid, veio a decisão do STF, veio a discussão para a sociedade, e eu acho que vocês da OAB, vocês têm um papel importantíssimo para auxiliar a sociedade civil, né, nesse entendimento conjunto, né? A gente não vai fazer um movimento, né, de doação sem que haja a informação correta. Queria aproveitar para parabenizar já a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, tá? Que junto com o Hospital Pedro Ernesto fizeram a primeira campanha no Brasil, tá? De doação de sangue por pessoas homossexuais. Isso é inédito, isso foi um ganho. Eu acho que isso chama para a cidadania, chama para a responsabilidade. E também reforçar que a comunidade LGBT como um todo, ela é uma comunidade solidária, ela é uma comunidade que quer contribuir. Agora, não vamos mais estigmatizar e trazer mais fortes preconceitos para algo que já é tão duro, já é tão difícil, independente de quem tem ou não HIV. É aquela velha história, é homossexual, é gay, então tem AIDS, né? Isso a gente tem que desconstruir, e para outras patologias também que envolvem o campo das infecções sexualmente transmissíveis. Fico por aqui. Muito obrigado, Márcio Vilardi, pelas suas explanações. Eu vou passar para a doutora Margarida, para ela nos falar, né, sua visão médica, a visão nos bancos de sangue, o que nós temos aí para o futuro. Com a palavra. Em primeiro lugar, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao André e a todos, né, pelo convite, em nome do Hemorrio, em poder participar desse encontro patrocinado pela OAB da Barra. Eu acho que esse tema é bastante pertinente, porque a nós, que somos médicos, me parece que ele está polarizado numa questão de doação de sangue e preconceito. Quando, na verdade, eu como médica, eu não vejo essa polarização. Para mim, me choca um pouco essa polarização entre doação de sangue e preconceito. Eu acho que, em termos médicos, o que a gente sempre se baseia, quer dizer, não fiz legislação, mas eu acho que a legislação veio baseada em trabalhos científicos, em algumas situações que eram acrescidas de risco. É claro que isso também muda
de acordo com o tempo, depois que outros trabalhos são colocados. Hoje a gente sabe que muita coisa mudou, tem outros trabalhos científicos em andamentos, possivelmente as legislações do mundo inteiro vão ser mudadas. Havia essa situação de risco acrescido em populações de homossexuais, e foi colocado isso no mundo inteiro, havia essa conotação que eu, por exemplo, eu estou falando por mim e também falo pelos médicos que eu conheço. A gente não vinha, para nós isso não era imbuído de sentimento de preconceito, era imbuído de sentimento de um conceito médico, que tinha alguns dados, que tinham dados científicos, de trabalhos científicos. Claro que isso vai evoluindo, hoje a gente sabe que muitos trabalhos estão sendo feitos e que a evolução disso é que iria ser permitido, quer dizer, todos os trabalhos levam, que não é a prática homossexual ou a prática heterossexual que aumenta o risco, e sim o comportamento sexual, independente de ser uma prática homossexual ou heterossexual. Então, eu acho que daqui para frente, o que vai nortear é essa colocação. Você tem parceiro fixo, você tem uma vida sexual estável, você tem vários parceiros fixos em que você concorre com mais risco se você tem vários parceiros fixos, se a doença é sexualmente transmissível, você aumenta o seu risco de transmissão de doença. Então, isso é que eu acho que vai ser os próximos passos das novas legislações que vão sair pelo mundo inteiro. Eu também gostaria de chamar a atenção que quando a gente faz triagem clínica, a gente tem dois grandes parâmetros. Tanto de proteção do próprio doador, para que ele mantenha a sua saúde, e parâmetros de proteção da pessoa que vai receber esse sangue. Não são só doenças sexualmente transmissíveis. A gente também inapta as pessoas por outras situações. E o que a gente também, eu também vou colocar aqui, porque o André pediu para a gente colocar também a parte subjetiva da questão. Assim como também os homossexuais se sentem discriminados em relação a isso, as pessoas que trabalham nos serviços de sangue, muitas vezes se sentem também afetadas, porque qualquer situação que elas coloquem daqui para frente, elas sentem um pouco de medo em relação a isso. Alguma inaptidão por outro motivo de uma pessoa que seja homossexual, ele considere que aquilo seja ser homossexual. Hoje, 7h30. Zoom. Entrei agora. Então, uma fala aí. Então, essa situação também quem faz triagem hoje no Brasil inteiro enfermagem, profissionais da área de saúde de nível superior, no caso do hemorroído, são enfermeiras, supervisionados por médicos. Qualquer dúvida, tem um médico para sanar algumas dúvidas em relação a isso. E o que eu vejo, os comentários que as pessoas chegam até mim, doutora Margarida, agora, se eu tenho um pouco de receio, se eu inaptar por algum outro motivo, tem muitas pessoas que vão ficar ofendidas ou vão achar que eu estou inaptando porque eu quero tentar burlar uma decisão, coisa assim. Então, essa situação também é preocupante para a gente. A outra situação é o seguinte, a gente, de uma forma geral, os heterossexuais também, às vezes, quando a gente fala pessoas que não têm parceiros estáveis, que a gente também inapta, porque a gente não inapta só homossexual, a gente inaptava, né? Antigamente tinha uma lei que dizia homossexuais que tiveram relação sexual, tinham que ter 12 meses sem ter relações homossexuais para doar sangue. Também tinha isso para parceiros sexuais ou parceiras de pessoas que eram pacientes de hemodiálise, pacientes politransfundidos. Tinham também, porque a gente se considerava que pacientes politransfundidos, apesar da transmissão por transfusão ser muito baixa, mas existia um risco, mesmo que mínimo, então qualquer parceiro sexual dessas pessoas que eram submetidas a hemodiálise ou que eram politransfundidos também não poderiam doar durante um ano. E isso continua em vigor.
Então, eu acho assim, algumas coisas a gente tem que considerar que não é preconceito, é conceito. Eu acho que os conceitos mudam de acordo com o tempo, de acordo com os novos trabalhos científicos. E eu acho que o que demorou foi a própria legislação não ser revista, que foram 4 anos sem revisão. Eu acho que isso foi um tempo longo. Já deveriam ter sido revistas. Isso é a minha opinião. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o que eu acho também, que eu acho que eu fico também um pouco preocupada, é o seguinte: as situações de risco acrescido. Eu não acho que as pessoas não... A frustração de não doar sangue é uma coisa muito séria, porque se você vai lá para doar sangue, você quer doar sangue, é lógico que é isso. Mas as pessoas têm que entender que muitas vezes, não só em relação à prática sexual, as pessoas podem... Eu já vi gente que tinha uma doença imunológica, não podia doar sangue, se revoltou, fez ouvidoria porque não podia. Mas isso é uma situação que impede realmente de doar. Agora, a pessoa se frustra. Então, a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, para que determinadas práticas sexuais, elas submetem a pessoa a maior risco. Agora, a pessoa, por decisão própria, se submeter a maior risco, é um problema único dela. Agora, se ela se submete a maior risco, ela não pode querer que as outras pessoas que vão utilizar o seu sangue também corram um maior risco. O problema todo também que tem que ser chamado a atenção é o seguinte: as pessoas pensam, de um modo geral, que nós fazemos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são feitos também para doenças sexualmente transmissíveis, como para outras doenças, como doenças de Chagas, que não é sexualmente transmissíveis. Mas existe um período entre a contaminação e o aparecimento desses exames positivos, existe um período. Esse período se chama janela imunológica. É o tempo da contaminação e o tempo do aparecimento desse exame positivo. Então, a triagem clínica é uma coisa importante, porque se eu me contaminasse hoje e daqui a 1 hora eu fizesse o exame e meu exame fosse positivo, eu já descartava essa pessoa. Eu não precisava ter esse tipo de preocupação. Mas não é assim. Existe um lapso entre eu me contaminar e o meu exame se tornar positivo. Nos exames sorológicos, eu trouxe até aqui os dias. Hepatite B, no exame sorológico, eu me contaminei hoje. Para ele positivar, ele é um tempo médio de 30 dias. Hepatite C, 30 dias. HIV, 15 dias. Sífilis, 10 dias. Quando começou, por exemplo, a AIDS, que foi falado aqui, os testes sorológicos demoravam para que eles se tornassem positivos 6 meses. Eram chamados os testes sorológicos de primeira geração. Hoje nós estamos em testes sorológicos de 4ª geração. Pode ser que daqui a gente tenha de 5ª, de 6ª geração, que em 2 dias isso se torne já consiga detectar, mas por enquanto não. Os testes de biologia molecular, os chamados NATs, né? Eles demoram de 10 a 14 dias para se tornarem detectáveis para hepatite B, hepatite C e HIV. Então, a nossa preocupação não é a pessoa que está contaminada, que essa que está contaminada com o exame positivo, eu vou detectar e o sangue dela não vai ser usado. A nossa preocupação é a pessoa que se contaminou e que ainda não tem os seus exames detectados. Essa pessoa é que poderá incorrer em risco maior para a pessoa que vai receber o sangue. Então, a triagem clínica, ela tenta suprir esse lapso que os exames ainda não permitem detectar. Então, este é o grande problema nosso em relação à triagem clínica e a necessidade ainda de se fazer triagem clínica. Agora, eu acho que realmente esse conceito de que a opção sexual que é o impedimento da doação, é que eu acho que realmente cai por terra. Não é isso. A prática
o comportamento sexual, como você se comporta, você tem quantos parceiros ou parceiras, qual é o seu comportamento sexual, isso é que tem influência, no sentido de você estar exposto ou não, ou estar exposto, mais exposto ou menos exposto. Outra coisa que vai, quando você diz, hoje em dia mudou muita coisa, por exemplo, você fala de parceiro fixo, você vai ter que também limitar. Esse parceiro fixo, você tem que considerar quanto? 30 dias? 14 dias? 2 meses? Qual é o lapso de tempo que eu vou ter que dar para que esses testes me dê segurança para o paciente que vai receber? Então, essas coisas que a gente tem que discutir na parte técnica, entendeu? Então, isso para mim é o grande problema. Agora, em relação, eu queria só chamar a atenção de duas coisinhas aqui. Eu, na época da AIDS, eu trabalhei com hemofílicos. Eu trabalhava no Centro de Hematologia Santa Catarina, que era um centro de hemofílicos. Tratei do Herbert, do Betinho, que a gente sabe que ele trabalhou muito pela lei, né, lei em fio, aquela coisa toda. Na verdade, os hemofílicos eles foram muito contaminados porque eles usavam, na verdade, quem foi mais contaminado é quem usava fator 8, que era já plantas de fracionamento industrial. Quem usava o crio precipitado, que não era derivado, foi pouco contaminado. Onde foi mais contaminação? Em todos os países que usavam plantas de fracionamento industrial, que chamavam hemoderivados. Então, nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, no Centro de Hematologia, que já tinha planta de fracionamento. Onde não tinha planta de fracionamento, a contaminação foi menor. Claro que os bancos de sangue naquela época não tinham testes detectados e foi aquela desgraça de muita gente morrendo em relação também à transfusão. A AIDS realmente veio para melhorar o sistema de sangue do Brasil. Existiam realmente, como o Márcio falou, muitos serviços de sangue que não eram serviços, eram patrocinados por muitas pessoas que nem eram da área de saúde, que vendiam sangue para plantas de fracionamento. Felizmente, isso já foi há muitos anos atrás, e a AIDS veio nesse aspecto, ela melhorou todo o sistema de saúde de sangue. Hoje nós temos todos os testes de primeiríssima qualidade no Brasil, o nosso sangue é de excelente qualidade, e a gente pode se orgulhar disso. E eu acho que tudo que a gente faz na área de sangue, tem os comitês técnicos, eles são altamente especializados e que procuram dar o de melhor para o paciente. E uma grande preocupação nossa é que em medicina não existe risco zero, mas a gente persegue esse risco zero. E a gente quer que o nosso paciente ele tenha a maior segurança transfusional possível. Tá? É só isso que eu tenho para falar. Obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Eu vou só ler aqui, tem uma pergunta aqui do Marcos Araújo, se alguém quiser responder. As normas são elaboradas em pesquisas epidemiológicas e, por mais que existam testes mais sensíveis na detecção de patógenos, ainda há o risco da janela imunológica. Como a doação de sangue envolve uma ação mais global em relação às normas, inapta-se de acordo com essas pesquisas, que ainda apontam homens que fazem sexo com homens como risco acrescido. Existem pesquisas mais recentes que ratifiquem o contrário? Alguém quer responder? Isso é a doutora Margarida, né? Ou pelo menos, de minha parte, eu só posso falar da decisão do STF. Ele cita no voto contrário, porque a decisão foi 7-4, ela não foi uma decisão unânime. E aí, em votos contrários, nós tivemos ministros que falaram de pesquisas recentes, inclusive vou falar do nome do pesquisador que eu tenho aqui. Eu estou igual a doutora Margarida, eu vi cheio de coisa. Foi o presidente da ABHH, Dante Mário Lang Júnior. O doutor Dante apresentou uma pesquisa, inclusive foi publicada na Folha de São Paulo,
que ainda revela um grau considerável de contaminados dentre a população HSH. Foi como a doutora Margarida falou. E assim, percebam que a gente fez aqui um apanhado de vários mundos. Obviamente, eu chamei para essa fala aqui a doutora Margarida, porque ela é uma das profissionais mais sóbrias em pensamento dentro desse assunto que eu tive o prazer de conhecer ao longo desses anos de hemorria. Mas não é tão simples assim. O mundo ele acaba ficando num meio termo. Você tem vários profissionais magníficos, como a doutora Margarida, e você tem alguns meio doidos. Por isso que eu tenho um certo medo da subjetividade que a decisão do STF gerou. Porque eu já estive numa palestra na Associação de Hospitais do Rio de Janeiro, fazendo uma defesa exatamente nos exatos, todos os termos que a doutora Margarida colocou, falando de prática sexual, falando que o sexo anal é um problema, que gera um risco muito maior de contaminação. E aí a médica, em particular, que estava fazendo a fala da doutora Margarida no evento, virou assim, não, mas a mulher que faz sexo anal, a gente é apta, a gente não é inapta, não. Falei, oi? Falei, então, nada do que eu estou defendendo aqui faz sentido. Porque a gente precisa, de fato, a doutora Margarida foi muito categórica nisso. A gente precisa de critérios reais para evitar subjetividade. Porque até a questão do parceiro fixo é variável. O que é parceiro fixo? O que é? Assim, quantos parceiros... eu tive 3 parceiros no ano. Se você pega e divide por 12, são 4 meses com cada um. Para mim, pode ser parceiro fixo. Ele teve 3 parceiros fixos. A visão de um médico pode ser, não, isso já gera um risco muito grande, porque eu tenho uma variação aí de 3 pessoas que possivelmente podem estar... Então, assim, você precisa de critérios até para a população gay saber que quando ela se dirigir a um banco de sangue, esses critérios serão únicos. Porque eu posso me dirigir ao Hemorrio e o Hemorrio adota o critério X. E aí eu vou e me dirijo a um banco de sangue privado que adota um critério Y. E aí, imagina eu, doador, vou falar, gente, o Hemorrio é louco. O Hemorrio está violando a lei. Que foi exatamente o que a doutora Margarida colocou. De profissionais começarem a ficar com medo de serem acusados de estar violando a lei. Porque, afinal de contas, o STF decidiu que pode. Então, você, quando aumenta a subjetividade, você primeiro confere ao questionário de triagem um valor quase que absoluto, porque eu preciso, de fato, só falar a verdade ali. E aí, o Márcio falou também na fala dele, quantas pessoas mentiam no formulário de triagem. Então, se eu dou muito valor para a subjetividade, eu tenho que ter um formulário de triagem perfeito e eu tenho que ter uma triagem clínica perfeita, pelo simples fato de que a triagem sorológica não é. Eu não tenho hoje exames capazes de assegurar 100% de uma bolsa de sangue coletada com qualidade. E aí, uma bolsa de sangue contamina 4 pessoas, pelo menos. E aí, o meu problema é muito grande. Só eu pensar na esfera do custo, eu coletar uma bolsa de sangue que vai ser descartada porque ela positivou, eu gerei um custo para esse banco de sangue, de processamento desse banco de sangue. Um custo alto, não é um custo baixo, porque eu estou falando de bolsa, eu estou falando de insumos de testagem, de kit de testagem, de mão de obra. Então, eu estou falando de um custo agregado. Vamos supor que essa bolsa passe e aí eu contamino, aí eu tenho um custo do tratamento desse paciente e aí eu tenho um custo de uma possível ação indenizatória contra esse banco de sangue. Então, não é uma questão de fácil solução. Eu acho, sim, que a gente tem que desvincular cada vez mais com a questão de grupo. A gente não está falando aqui de grupo. A pergunta do Marcos Araújo é perfeita, até porque Marcos Araújo também é hematossauro, igual a mim, igual a doutora Margarida, que é até mais. Né? O pessoal hematossauro é o pessoal que ficou no hemorrio durante muito tempo. Então, ele vive isso com muita precisão também. Então, a gente precisa desvincular esse conceito de grupo e passar para comportamento, para que a gente comece a evoluir o comportamento, o que é comportamento sexual de risco.
Porque se a gente ficar no conceito de grupo, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente for parar para ver, a comunidade gay só teve o direito de ser reconhecido como família há muito pouco tempo. Né? Então, você tem lá o artigo 226 da nossa Constituição, ele fala família, base da sociedade. E eu tive o STF reconhecendo a unidade, né, um relacionamento gay capaz de gerar um núcleo familiar há muito pouco tempo do ponto de vista judicial. Então, assim, a gente está evoluindo muito ainda nisso. Então, se eu trago a questão da qualidade do sangue para a questão das lutas muito importantes da comunidade gay, eu tenho um problema sério, porque eu fico nesse impasse, foi o que a doutora Margarida falou. A gente da comunidade científica que trabalha com isso, a gente sequer pensa nisso, porque senão eu não consigo trabalhar a questão da qualidade do sangue com precisão. Você vê que eu já emendei nas minhas considerações finais, né? Eu sou sempre prático, já falei tudo que eu tinha para falar. Tá, vou passar ao Márcio Vilar para as suas considerações finais. Bom, eu acho que tem algumas questões, tá, que a gente precisa ter atenção, tá? Nenhuma pessoa que adquire HIV, tá, ela tem que ser identificada como contaminada, tá? O termo contaminado é um termo que a gente abole no movimento social, tá? A gente entende que são pessoas infectadas. Essa avaliação técnica do doar, do quem doar, né, do poder doar, né, os hemocentros já discutem e já fazem esse trabalho já há algum tempo. O que a gente está falando aqui, tá, é de diferenciar grupos. Tá? Se vocês vão avaliar por práticas, se vocês vão avaliar por número de parceiros, se vocês vão avaliar por quantas relações sexuais por dia, tudo bem, tá? Vocês vão chegar a um consenso técnico e vão entender que o formulário, né, vai tentar buscar mais essas informações e menos essas informações. A única coisa que eu quero dizer é que nós avançamos muito no campo da prevenção. Hoje a gente tem a prevenção combinada. As pessoas estão tomando PrEP, né? As pessoas estão fazendo gestão de risco para a questão de contrair, se infectar por IST. Então, tem N questões, tá, no campo das infecções sexualmente transmissíveis que avançaram muito nos últimos anos. E outra, eu acho que tem estudos, tá, que mostram, tá, que a infecção por HIV, principalmente para os hemocentros, tá, ela precisa, de fato, se basear em dados epidemiológicos. Eu concordo que a taxa de detecção em alguns grupos é muito maior do que em outros grupos. Agora, tem que também entender quem são os grupos, né, que buscam hemocentro para serem doadores. Eu vejo campanhas do hemocentro em condomínios, com pessoal das Forças Armadas, com vários grupos desse tipo. A gente tem que entender, tá, que ali, na campanha, quando a baixa do sangue está muito aquém e necessita aumentar a doação, né, é necessário uma corrida maior pela doação. E com relação à questão do HIV especificamente, eu acho que não precisa de janela imunológica, faz carga viral. Ué, qual o problema? Você já detecta logo no início. Se você tem a dúvida, ou se você quer ter certeza se aquela bolsa pode ter um HIV em janela, você não precisa esperar 15 ou 30 dias. Você faz a carga viral, como você pode fazer carga viral de outras patologias, se for o caso, né? Agora, eu só volto a dizer, é uma questão de preconceito, sim. É uma questão de estigma, sim. Quando você diz que é o gay, que é homossexual, que é a travesti, que é a transexual ou a LGBT, tá? Que não pode, tá? Porque a lei não permite,
é mais uma forma de você empurrar essas pessoas para o lado, entendeu? Que a sociedade não quer. E é isso que a gente luta. A gente luta por direitos, a gente luta por dignidade. Então, nós não vamos descumprir dados científicos nenhum, nem critérios científicos nenhum, mas nós vamos lutar, sim, pelos nossos direitos, pelo que a gente acredita e pelo que a gente acha que deva de ser a sociedade, justa e igual para todos. Muito bem. Doutora Margarida, considerações finais? Eu só gostaria de falar sobre a carga viral. Quando a gente faz o NAT, a gente está procurando, né, que é a amplificação do ácido nucleico, que é realmente o vírus que a gente está procurando. Mas mesmo procurando o vírus, ele tem uma janela imunológica de 10 a 14 dias. E outra coisa também, a urgência, nós temos que liberar, a liberação de testes para a transfusão, ela tem que ser rápida. O teste de NAT, a gente demora 12 horas, a plaqueta dura 5 dias. Então, eu não posso fazer testes que demorem a liberação desse sangue. Eu tenho que fazer testes que eles me liberem o sangue em torno de 24 horas, eu tenho que estar com esse sangue liberado. Até porque a gente tem urgência para liberar o sangue para uso. Agora, a gente faz a biologia molecular quando a gente inclui o teste de NAT para a hepatite B, hepatite C e também para HIV. A hepatite B também é uma doença sexualmente transmissível, né? E todos eles têm uma janela imunológica de 10 a 14 dias. A outra coisa que eu tenho esquecido de comentar é que a gente sabe, sempre é colocado que o doador ele pode enganar, não dizer a verdade. É claro, qualquer pessoa pode mentir. Mas o que a gente acredita pelo menos quem está do outro lado acredita que a pessoa vai lá fazer um gesto que é de solidariedade com o próximo. Ela não deveria estar ali para mentir. Pelo menos isso é um critério que todo mundo deve imaginar que não deveria ir lá para mentir. Uma outra coisa que vocês, talvez, como advogados, vocês possam também levar à discussão, é que eles assinam um termo dizendo que eles se comprometem com tudo que eles dizem, né? A gente pede para que eles digam a verdade, tarará. Só que a gente pede de uma forma branda. Eu não sei se isso aí teria que ser pedido de uma forma, vamos dizer assim, de como advogado fala, entendeu? Para que também dê um pouco de responsabilidade para que essa pessoa que vá lá dê as informações fidedignas. Eu acho que também é uma responsabilidade da pessoa que está lá dizer a verdade. Né? Eu entendo. É uma possibilidade que o Ministério passe a adotar esse maior rigor, porque, de fato, prestar informações falsas é crime punível. É possível ser feito um caminho. E acho que, na subjetividade que a decisão do STF vai colocar vocês, acho que é um pleito muito válido da comunidade, né, da hemoterapia exigir uma forma de controle maior para a população que preenche esse questionário. É que a população entenda que aquilo é de responsabilidade. A doação de sangue não é uma coisa irresponsável. Você não está ali para um jogo de futebol, você não está ali para fazer um divertimento. Você está ali para fazer uma doação de sangue que vai para melhorar a vida de uma pessoa que já está doente. Então, eu acho assim, eu tenho sempre a impressão que as pessoas não vão mentir. Às vezes as pessoas falam, mas doutora, só nós que está mentindo. Eu falo, olha, assim, até que me prove ao contrário, eu sempre acho que as pessoas não mentem. Né? Agora, pode ser que eu seja antiga, então pode ser que agora a verdade seja, as pessoas mentem, algumas dizem a verdade. Eu acho que sempre as pessoas vão lá para não mentir. Né? Mas essa é a impressão que eu tenho. Então, o que eu acho é o seguinte, é um assunto bastante controverso, mas não só nesse aspecto. É controverso em muitas outras coisas, a gente tem sempre muitas dúvidas, porque a gente sempre quer buscar o risco zero. O risco zero é o que a gente gostaria de sempre ter, mas que a gente sabe que na área de saúde a gente nunca consegue, em outras áreas também não. E a gente fica sempre com essa possibilidade de buscar. Também quando eu digo que essa janela imunológica ela traz um risco, também existem estudos
de risco residual. Quanto é a possibilidade de um exame estar negativo e esse sangue negativo transmitir uma doença? Isso é uma possibilidade para algum... Eu não vou ficar citando aqui os testes, eu nem trouxe esse escrito aqui, agora de cabeça não me lembro. Às vezes é um para 100 mil em determinada população, um para tanto numa outra determinada população. Então, o risco é muito pequeno. Mas se existe um risco, a gente corre atrás desse risco, mesmo que ele seja pequeno. Porque a gente queria que o risco fosse nenhum. Então, é um risco que a gente está evitando de que seja acrescido aquela pessoa. Eu não estou buscando aquele risco. A pessoa não está buscando aquele risco. Eu tenho que diminuir esse risco para essa pessoa. Então, é isso que eu gostaria, essas são as minhas considerações finais, tá? Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa, doutor André? Não, acredito que não. Acredito que eu estou plenamente satisfeito, porque eu consegui trazer duas posições respeitosas e completamente antagônicas. E isso é muito bom a gente conseguir ver na sociedade hoje, você trazer discussões complexas como essa, discussões que já duram. A primeira vez que foi inserida essa vedação dos HSH numa norma foi em 1993. Então, a gente está falando aí de uma discussão que já dura, né, boa parte da história da modernidade do sangue, né, do pós-AIDS. E a gente evoluiu bastante recentemente. A gente primeiro tinha os HSH eram inaptados definitivamente, depois essa norma diminuiu para 1 ano, e agora a gente está com uma vedação completa à menção dos HSH na doação. Então, eu acho que o que o Ministério precisa fazer, né, e eu, enquanto jurista, eu posso me dar o trabalho de né, me dar ao arbítrio de criticar Ministério, criticar STF, que eu acho que os ministros do STF podiam fazer essa indicação nos seus votos. É preciso atualizar a norma, assegurando a dignidade da pessoa humana e assegurando o menor risco possível do sangue coletado. A gente precisa dessa revisão, né? Eu acho que essa live de hoje está sendo gravada, vai para a nossa página do YouTube. E aí eu acho que é uma coisa que fica. Vai que alguém do Ministério assiste, né? Convida a mim, o Márcio e a doutora Margarida para opinar. Acho uma boa, são visões tão diferentes e tão complementares ao mesmo tempo. Eu só achei muito fofo da doutora Margarida esperando que as pessoas não mintam no questionário de triagem. O advogado sempre espera que alguém... Você vê como é que a profissão muda a pessoa, né? O médico sempre espera a verdade, o advogado sempre espera a mentira. Por isso que ninguém gosta de advogado. É uma tristeza, né? A nossa profissão. Gente, eu gostaria de agradecer o convite. O Márcio e a doutora Margarida aceitaram tão prontamente. Oi, Márcio, não ouvi. Eu queria só acrescentar um comentário. Claro. Quando eu falei da omissão nos hemocentros, é dos gays que queriam realmente doar. Uhum. Então, eles não diziam que eram homossexuais. Eles se apresentavam como heterossexuais. Isso ocorreu, tá? E ocorria, tá? Recorrentemente, tá? Agora, com relação às perguntas do questionário e tudo que a doutora Margarita colocou, tá? Eu acredito que um bom profissional e com uma boa escuta, com uma boa experiência, ele percebe quando uma pessoa, ela, por alguma razão, a pergunta dela fica, sabe? Ela não é uma pergunta direta, não é uma pergunta objetiva, não é uma resposta, quer dizer, né? Então, eu acredito que isso também acontece, que eu trabalho com testagem de HIV, tá? Uhum. Eu estou desde 2014, a gente vem trabalhando com o Ministério da Saúde com testagem rápida de HIV. Isso realmente são subjetividades, eu concordo, não é simples. Existe uma complexidade muito grande. Mas quando eu falei da omissão, era naquele sentido das pessoas que não podiam doar e queriam doar.
Não, ficou bem claro, até porque você colocou que a partir do momento em que eu pego uma norma e eu coloco um grupo à margem da sociedade, esse grupo que quer ser solidário, ele se vale da mentira para chegar a fazer a doação. Ficou perfeito as suas colocações, assim como as da doutora Margarida. Alguém tem mais? Ceci? Não tem mais perguntas. Tá? Não temos mais perguntas. Então, nós vamos encerrar nosso evento. Em nome da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB da Barra da Tijuca, eu agradeço a bela explanação do doutor André Baizeredo, como sempre, Márcio Vilardi, da doutora Maria Margarida Nunes Pêssego. Muito obrigada mesmo pelo tempo que vocês deram para a gente. Eu acho que ajudou a todos aqui, foi uma troca grande de conhecimento. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui participando até agora conosco. Espero que tenham gostado. Na próxima quinta-feira, a comissão estará falando sobre reprodução assistida no Instagram. Acompanhem lá a nossa página e gratidão a todos vocês. Fiquem bem. Tchau, boa noite. Boa noite.